Quem é essa China, que hoje é a segunda potência mundial, atrás somente dos Estados Unidos? Quem é essa China, que hoje é a segunda potência mundial, somente atrás dos Estados Unidos, mas bem menos atrás do que há 10 anos, e que é inclusive hoje o maior parceiro comercial do Brasil? Essa relação do Oriente com o Ocidente é bastante antiga e podemos remeter até lá pelos anos 1200, quando a China foi dominada pelos mongóis e os cristãos eram proibidos de comercializar na Rota da Seda. Aliás, uma série sensacional do Netflix para ver esse contexto é o Marco Polo. Pena que só fizeram 2 temporadas. A partir do século XV, os europeus rompiam com esse cerco com as grandes navegações e passavam a importar porcelanas, sedas, chás e especiarias no Oriente. Mas a China controlava boa parte desse comércio e foi a maior beneficiária dessas trocas comerciais até o século XIX, quando aconteceu a Guerra do Ópio. Até então, a China acreditava na sua superioridade social e militar, científica também. Foi quando os britânicos pressionaram os fazendeiros chineses a manter e aumentar a sua produção de papoula, cujo produto, o ópio, a Inglaterra era grande consumidora e as autoridades chinesas estavam proibindo aquela produção de papoula e o contrabando de ópio. Assim, foram 2 guerras, as chamadas Guerras do Ópio, uma que durou de 1839 até 1842 e a outra que foi de 1856 a 1860. E foram derrotas arrasadoras para a China, que enfrentava também uma guerra civil desde 1843, provocada por um grupo chinês cristão, que tinha contato com missionários cristãos no continente e que só foi controlada em 1864. As potências estrangeiras, França, Reino Unido e Estados Unidos, obrigariam a China a aceitar seus tratados de livre comércio. Obrigavam a China a comprar quantidade significativa de seus novos produtos industrializados e a pegar empréstimos nos seus bancos. E ainda teve que entregar a ilha de Hong Kong, no sul da China, para os ingleses. E ficou dos ingleses até 1997. O Japão começava o seu projeto imperial e expansionista com a Era Meiji em 1867 e invadia a China no final do século XIX. A China perdia território também para a Rússia Imperial em 1895, que construía a ferrovia Transiberiana, e ainda foi obrigada a arrendar para os alemães por 99 anos a Baía de Qiaoshan, entregando o monopólio de exploração das minas de carvão no Nordeste chinês em 1898 para os alemães. A burguesia chinesa revoltava-se contra a dinastia Qin, no poder desde 1744, e criava um movimento nacionalista de caráter republicano que pregava o fim das concessões dadas aos estrangeiros. O movimento derrubaria o imperador no final de 1911 e instaurava, no ano seguinte, a República Chinesa. O fim das concessões não aconteceu e a China buscou o apoio dos aliados na Primeira Guerra Mundial e declarou guerra à Alemanha em 1917. Mesmo com a vitória, o fim das concessões não aconteceu. Em 1924, o movimento nacionalista se unia ao movimento comunista. Mas em 1927, o movimento comunista camponês se radicalizava e buscou tirar a classe burguesa do poder. Na década de 30, o Japão se aliava aos países nazifascistas da Europa e novamente invadia a China, que de novo lutava na Segunda Guerra Mundial ao lado de Inglaterra, França e Estados Unidos contra a Alemanha e principalmente, claro, contra o Japão. O Japão havia invadido a Manchúria em 1831 e ocupou Xangai e Nanquim de 1938 até 1945. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a criação da ONU, a China conquistava um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas e alcançava um outro patamar nas relações internacionais. Mas iniciava uma guerra civil entre nacionalistas e comunistas. Os nacionalistas dominando os centros urbanos, enquanto os comunistas, liderados por Mao Tse-tung, predominavam no meio rural. Os Estados Unidos apoiaram os nacionalistas, contraditório, né? O que fazia aumentar a popularidade dos comunistas, que defendiam a franca diminuição da ingerência estrangeira no país. Em 1949, o partido chinês, o PCC, aqui no Brasil é meio perigoso falar que o PCC tomou o poder, né? Mas enfim,
o PCC derrotou os nacionalistas e em 1949 a China declarava-se comunista. Agora era a República Popular da China. Os Estados Unidos não reconheceram a legitimidade do PCC até eles terem uma bomba atômica. Não, mentira, né? A China desenvolveu sua bomba atômica em 1964 e os Estados Unidos só reconheceram a República Popular da China em 1979. O Kung Fu foi importante nesse esquema todo. Lembram do Bruce Lee, filósofo e lutador? Então, o pai dele era ligado ao cinema chinês e ao Kung Fu. Na China havia vários estilos de Kung Fu e o Partido Comunista Chinês buscou uniformizá-los, o que causou uma verdadeira diáspora de mestres de Kung Fu em direção a Hong Kong e o Ocidente. Aqui no Ocidente, os chineses eram vistos com inferioridade e muitas vezes comparados com retardados mentais. Nos Estados Unidos, eram chamados de os doentes do Oriente. Bruce Lee chegou nos Estados Unidos, matriculou-se numa academia de musculação e foi ameaçado pelos fortões de lá. Deu um pau em todo mundo, quebradeira generalizada, e depois, quando sua namorada e futuro esposo o levou para o cinema, tinha um personagem chinês idiotizado que ofendeu muito ele. Ele criou aquele herói do Kung Fu, que todo mundo conhece, que conquistava o Ocidente. Depois disso, milhares de academias de Kung Fu foram abertas na Europa, nos Estados Unidos e também no Brasil. Em 1970, a China lançava seu primeiro satélite. O crescimento industrial chinês se acelerava e nos anos 2000 era a maior consumidora de commodities do mundo. A China tem cerca de 3 trilhões de dólares reservados em seus bancos e deve se tornar a maior potência mundial do século XXI, fazendo da antiga Rota da Seda o novo centro comercial mundial, o que, aliás, é reconhecido pelo Brasil. Não o Brasil do Bolsonaro, mas um Brasil intelectual formados nos centros científicos das universidades e dos grupos de pesquisa do Itamaraty. E tu, o que tu acha disso? Comenta aqui embaixo, curte o vídeo, segue o canal e compartilha também, beleza? Fala Garcês, tamo junto, dale!